A verdade? A verdade é que existem pelo menos duas formas de verdade, uma objetiva e outra subjetiva. Essa segunda é a opinião. E opinião é igual a bunda. Cada um tem a sua e faz o que quiser com ela. E não se constrói um debate, uma democracia, com opinião. Não é verdade? É verdade. Fala aí, pessoal do Filodoxia, tudo tranquilo? Tudo beleza? Eu sou Thiago Gribarni, você está no Filodoxia. Para, dia de lista! Ai, meu Deus do céu, é dia de lista! Que alegria, que alegria! Adoro fazer lista! Sim, hoje vou aqui trazer algumas obras sobre a verdade, a construção da verdade, falando sobretudo para professores, alunos do ensino fundamental, ensino médio, uma dica aí para você levar para a sala de aula ou para sua família para discutir esse tema tão caro e tão debatido que é a verdade em tempos de pós-verdade. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, caso ainda não tenha se inscrito, deixe o comentário no final, ative o sininho para receber as notificações e se você estiver assistindo essa prévia lá, aqui pelo Instagram, não esquece de passar no canal para prestigiar, beleza? Então agora sim, bora começar! E falando em começar, vamos para o... Momento filosófico. Sim, tem que ter um momento filosófico para dar uma contextualizada, né? Existem várias formas de verdade, a verdade é uma disputa filosófica, linguística, psicológica, e como eu falei lá no início, você tem pelo menos duas verdades. A verdade objetiva, né? Que é a verdade da adequação do discurso à coisa. Então se eu digo que esta camisa é azul, ela é azul, porque você verifica que ela é azul. Então há um consenso empírico em visualizar essa camisa como azul, todo mundo concorda, logo esse discurso é verdadeiro, porque há um fato. Uma verdade subjetiva tem a ver com a ideia de, por exemplo, fenomenologia e a percepção. A verdade subjetiva, a opinião, vem da percepção do sujeito que percebe, portanto pode variar. Uma verdade particular, contingente, no campo da opinião, é o que os filósofos combatiam. Assim, por exemplo, o canal aqui se chama Filodoxia. Eu dou a minha opinião. Quem sou eu para julgar Ridley Scott, Martin Scorsese, Almodóvar? Eu não sou ninguém. Quem é o Uribário na Vila do Pão? Ninguém, então é minha opinião. Cara, eu sou um merda, meu irmão. A filodoxia, ou os filodoxos, são os contrapontos aos filósofos. Os filósofos tentam buscar um norte, né? Ao invés de apelar para a emoção, é o que acontece com fake news, com as guerras narrativas, com a ideia de você confirmar aquilo que você acredita. O discurso sofista fala o coração, fala a paixão, fala o ódio, fala a fúria. E o discurso filosófico, o discurso científico, eventualmente fala a razão. E a razão, muitas das vezes, ela é posterior à sensação ou a emoção. É por isso que, por via de regra, o que ganha num debate é a performance do debate. É quão eloquente você é. Não importaria, em tese, o conteúdo. Os filósofos, os especialistas, cientistas visam focar no conteúdo verdadeiro do discurso, na qualidade da informação. Essa é uma brevíssima abordagem desse embate entre filósofos e sofistas, se a verdade é um construto social, se é relativo àquele contexto, àquele espaço, àquele período histórico. Então o debate sobre a verdade, ele é muito caro a nós e é preciso sim preservar, para além da liberdade de expressão, o princípio de liberdade, de autonomia, de alteridade e de dignidade da pessoa humana. Isso é uma verdade, no caso aqui, uma verdade constitucional ou do Código Penal brasileiro. A liberdade de expressão não se sobrepõe a outros direitos, mas funciona com todos eles e ao mesmo tempo. Bora lá para a lista. Bom, então aqui vou contar com a ajuda do meu celularzinho para ver a listagem. Sim, vai, editor, fala que isso é vergonha da profissão. Cala a sua boca! Eu tentei aqui separar por streaming, para pelo menos você ter acesso a uma ou uma outra dessa obra. Claro que eu tô falando aqui de meios lícitos, né, Jack Sparrow? Ah, eu tô ligado, né? By torrent, eu sei. Ladrão! Mas vamos lá, falar de meios lícitos aqui pra você assistir. O primeiro é o média-metragem. Sei, média-metragem, porque não é nem curta nem longa, por isso, média. Tem cerca de 50 minutos o média-metragem brasileiro A Verdade da Mentira, no Prime Video, que acompanhou as eleições de 2018, tanto antes quanto depois da consagração de Bolsonaro como presidente, né? E aí, um parênteses aqui, né? A gente teve essa disputa e a polêmica com relação ao monarca e liberdade de expressão, que é um argumento muito usado por fascistas e nazistas, né? Para tentar deturpar a ideia de liberdade. O monarca, infelizmente, foi mais um efeito, né? Você tem, infelizmente, no governo Bolsonaro que nós elegemos, mesmo não tendo votado, a gente é responsável por isso. Você tem aí os 300 de Esparta. Você tem também a saudação ou o desafio do leite. Olha eu fazendo a arminha aqui. Você tem também aquele ajeitada de lapela famigerada com o símbolo de supremacia branca. Você tem também fuzilar a petralhada. Você tem também, por fim, o cosplay de Goebbels, do secretário da Cultura, o Alvin. Olha que beleza esse cosplay de Goebbels. Bota aí um pedacinho, editor. A arte brasileira da próxima década será heróica e será nacional.
As ideias contidas na frase são absolutamente perfeitas e eu assino embaixo delas. Pois bem, então essa é a verdade da mentira. Acompanha um pouco isso em termos de algoritmos, de bots, como a verdade é construída, qual o papel dos grandes meios de comunicação. Então fica aí a dica, A Verdade da Mentira, de Maria Carolina Teles, produzido em 2017, lançado aí em 2018/19, no Prime Video. O próximo da lista é... a dica. Que viagem é essa, véi? Não Olhe Pra Cima, o Don't Look Up, da Netflix, não é o melhor filme do Adam McKay, mas discute muito o tema da negação ou do negacionismo e, de alguma forma, falando aquilo que eu disse no início, né? Debatendo como o discurso científico não é um discurso de mídia, um discurso vendável. O Theodor Adorno, da Escola de Frankfurt, trata sobre isso, né? Vai chegar um momento em que a verdade, de alguma forma, ela vai ter que se adaptar àquilo que mobiliza as massas. Se não mobiliza as massas, se não é sensacionalista o suficiente, as pessoas tendem a não acreditar. Fora o tema também do machismo, do sexismo, que tem aí no personagem da Jennifer Lawrence, né? Que você tem essa ideia dessa pesquisadora, aí a mulher vira a histérica, enquanto o pesquisador vira o sedutor, o objeto de desejo. Então é um filme rico que dá pra gente, enquanto professor e tal, nortear melhor a narrativa. Não é o melhor, como eu disse, mas é talvez um dos mais atuais. Não olhe pra cima. A ideia de você não vacinar seus filhos, a ideia de que existe um monstro do comunismo ou do Deep State e tudo mais. Não olhe pra cima, recomendadíssimo na Netflix. E já que eu falei da questão do machismo, do sexismo, dessa sociedade patriarcal, vamos para o outro. Ridley Scott. Sim, Ridley Scott com o seu O Último Duelo. O Último Duelo trata a história de Marguerite Carouge, vivida pela maravilhosa Jodie Comer. Que papel sensacional. Se você conhece ela em Killing Eve, então conta aí essa acusação de estupro que ela faz a seu marido, né, que é vivido aí pelo Matt Damon, que é o Jean de Carrouge, e acusando o seu senhor, o Jacques Legris, que é vivido pelo maravilhoso Adam Driver, nessa trama aqui que tenta encontrar a verdade. E eu acho que a ideia principal, ou o mérito principal do filme, é a divisão que o Ridley Scott e o roteiro fazem por capítulos. Então você tem a visão do esposo, do corno, supostamente, você tem a visão do abusador, a visão dele de mundo, como se deu esse crime ou não, e você tem a visão dela. E aqui eu acho muito interessante e muito potente como o Ridley Scott estabelece a verdade. É um drama histórico muito trabalhado na universidade, nos estudos de historiografia. Eu fiquei feliz de ver que amigos meus de história acharam um filme muito fiel, fidedigno, não só em termos de ambientação, direção de arte, mas também como foi o tratamento da história. O Último Duelo está disponível no Star+, e eu recomendo bastante. Trata sobre sexismo, machismo, como a narrativa feminina é, de alguma forma, sempre deixada de lado, e essa masculinidade frágil, combativa. Olha, filmaço. Ridley Scott acertou em cheio. E agora vamos lá pro último. Não, eu não falei para fundar um partido nazista. Não, eu não fiz o Sig Heil. Não, Uma Vida em Negação. Então, o próximo filme é Negação. Sim, Negação é um excelente filme com a Rachel Weisz, e Negação é dirigido pelo Mick Jackson. Salvo engano, tem ele disponível, sim, aqui no YouTube Brasil, sim. Vou deixar o link aqui na descrição. Corre lá antes que o YouTube eventualmente bloqueie. E caso não, também aqui no YouTube tem para você comprar ou alugar por um precinho módico aí, vale a pena muito. Qual é a ideia de Negação? Conta o trâmite, né, jurídico da historiadora Deborah Lipstadt, que é vivida pela Rachel Weisz, em um embate com o David Irving, né, com o historiador David Irving, que nega o Holocausto, que nega a existência das câmaras de gás, num argumento, um deles muito básico, dizendo que não havia provas, que não havia chaminés e tudo mais. E com o que ele faz? Ele leva o caso para a corte do Reino Unido. Lá na corte do Reino Unido, o ônus da prova é invertido. Então, o David Irving, né, ele acusa a Débora de alguma forma de fazer calúnia contra ele, de chamá-lo de negacionista. Então, a corte e o caso é levado para lá e ela tem que provar que houve Holocausto. Olha que maneiro. Então você tem uma inversão, e também, assim como O Último Duelo, o filme é baseado no livro homônimo, nos relatos da Deborah Lipstadt sobre como foi o processo, como a vivência dela, né, nesse processo. Então vale muito a pena. Negação, filmaço, tem aqui no YouTube. Vou deixar o link na descrição. Espero que ainda tenha aqui no YouTube. Esse tema dá pra gente debater bastante em sala de aula, com a família, e a verdade, ela deve ser buscada, eventualmente até em termos religiosos. Existe um livro, existe uma verdade, mas aí ela é dogmática. Além daquela verdade
verdade objetiva daquela verdade subjetiva, você tem as verdades de religião e elas se misturam e se mesclam. A verdade não é um tema pacífico, não é um tema acabado, mas em termos de vacina, de genocídio, de doença e outras questões que são científicas e empiricamente comprovadas, não tem discussão. Então, aquela máxima do ditado popular: se você tem uma mesa e você está sozinho e senta nessa mesa 9 nazistas e você não vai embora, agora tem 10 nazistas. E eu sei que essa não é você. Esse não é você. Espero que você tenha gostado dessas dicas. Esqueci de alguma série, ou filme, ou anime? Coloca aí nos comentários. Eu espero que você tenha gostado dessa lista. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, caso ainda não tenha se inscrito. E até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Valeu!